que há em ti são trevas, quão grandes trevas, serão. Preste atenção. Vamos começar por esse texto, que nós sabemos que o ano não foi bom em todas as áreas. 2023 teve momentos ruins, teve momentos que perdemos, que nos envergonhamos, teve momentos que sofremos, que nos sentimos desprezados, humilhados. Pode ter momento em que você perdeu o emprego, perdeu o namorado, aconteceu alguma coisa negativa. Isso é óbvio que aconteceu com todos. Mas sabemos que 2023 também tiveram coisas boas. Foi um ano de sorrisos, um ano de recomeços, um ano em que conseguimos superar algumas coisas. Mas a pergunta é: para onde é que nós vamos olhar? O salmista está dizendo: se os olhos forem bons, se eles forem capazes, e aqui não está falando do globo ocular, ele está dizendo: se você for capaz de olhar e de focar nas coisas boas que te aconteceram, isso será para você muito benéfico, conduzirá o teu corpo, ou seja, a tua vida, para a luz. Quando você encontra alguém que diz assim: nossa, 2023 foi maravilhoso, você pensa assim: como maravilhoso? Você só teve vitória? Não, eu não só tive vitória, eu só aprendi a ficar focado nelas. Eu aprendi a trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu aprendi a olhar e ver e valorizar mais as coisas boas que me aconteceram do que as ruins. Essa é a grande questão. Olhar com bons olhos não é fechar os olhos para as coisas ruins que lhe aconteceram, mas é se prender, se agarrar, se manter firme às coisas boas, porque a proposta é que consigamos fazer isso de forma positiva. Nós temos uma passagem bíblica que hoje é menos usada, mas que alguns anos atrás grandes pregadores a utilizavam. Ezequiel 37, onde Deus está levando uma mensagem ao seu povo, é verdade, mas está querendo saber como Ezequiel é capaz de enxergar as coisas. Ezequiel diz que o Senhor o levou a um vale que estava cheio de ossos, e que Deus o fez andar ao redor do vale, ou seja, pegar e obter uma percepção de como o vale estava, e ele viu que havia muitos ossos, e que os ossos estavam sequíssimos. Então Deus pergunta a Ezequiel: qual é a sua ótica a respeito daquilo que você está enxergando? Como você vê isso, Ezequiel? É isso que eu quero saber. Como você, como profeta, como você, como alguém que caminha comigo, consegue enxergar tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão para conduzirmos a nossa vida. Com que olhos eu vou olhar meu casamento? 2023, eu só vivi momentos bons com minha esposa? É lógico que não. Nós tivemos desentendimento? Sim. Tivemos desencontros? Sim. Tivemos aborrecimentos? Sim. Tivemos momentos bons? Sim. Crescemos, fizemos coisas, alcançamos coisas, viajamos juntos, certo? A pergunta é: para onde eu vou olhar? Onde é que eu vou me posicionar? A igreja, nossa, 2023 foi um ano legal para a igreja? Foi. Iniciamos a nossa construção em junho, já colocamos
quase 7.000 metros, né, de piso para o nosso estacionamento, está 95% pronto. Estamos na segunda parte da construção, crescemos em números, tivemos muita cura, vimos muitas pessoas transformar-se, mas tivemos muitos aborrecimentos, tivemos muitas dificuldades, perdemos muitas pessoas, tivemos que engolir muitas situações. Não foram só momentos bons, mas por que eu tenho que olhar para esses momentos ruins? Eles fazem parte. Então, em 2023, a proposta é fazermos uma revisão, é darmos uma olhada, tá certo? E entendermos como a vida funciona de verdade. A primeira coisa que eu queria expor a vocês agora é a parábola do semeador. Porque todas as vezes que você entrar por essas portas, em qualquer evento que estiver acontecendo aqui, seja um culto regular de quarta ou domingo, seja um culto ministerial de sábado, terça ou qualquer outro dia, sempre as palavras que estiverem partindo daqui terá um propósito: mudar a sua vida, ferramentar você. Mas a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, no verso 4, diz que quando semeava, uma parte do caminho, ou uma parte da semente caiu junto do caminho, e as aves a comeram. O verso 19 explica isso. Diz que quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Nós precisamos rever se o que estamos recebendo não está se perdendo. Eu venho para o culto toda quarta-feira, eu venho a todos os eventos ministeriais, eu sento, eu escuto a palavra, mas ela se perde. Ela não tem efeito nenhum na minha vida, porque eu não consigo retê-la. Eu não consigo. Eu acho que esse talvez seja um grande problema das pessoas em todos os segmentos. Preste atenção. Você coloca 1.000 litros d'água numa caixa d'água e ela tem um furo de 1 milímetro. Daqui a 2 dias, você vai chegar lá, terá 1.000 litros? Não. Boa parte da água se perdeu num furo pequenininho. Então, antes de você dar alguma coisa, ou de você colocar a água na caixa d'água, é importante que você observe se ela é capaz de reter. Se ela não for capaz de reter, não faz sentido você dar, você colocar. Antes de colocar, você tem que fechar o furo. Eu vejo muito isso, por exemplo, em relacionamentos. A gente fala assim: olha, querida, trata o seu marido bem, cuida dele, que ele vai mudar. Dê a ele aquilo que ele não tem, para que ele te devolva. Talvez ele não saiba ser carinhoso. Se você tratá-lo com carinho, é só uma questão de tempo e ele te devolve carinho. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Nós estamos cansados de ouvir gente que diz: eu estou tratando bem fulano há tanto tempo e ele continua um ogro, um cavalo. Qual é o problema? O problema não é o que você dá para ele. O problema é que você tem que descobrir se ele é capaz de
reter. Se ele não for capaz de reter, não interessa o que você entregue para ele ou para ela. Ela vai continuar não tendo, porque não existe nessa pessoa capacidade de armazenamento. É assim que funciona. Então, o grande problema hoje, eu queria que você fizesse uma revisão sobre o que está acontecendo com a palavra de Deus que entra em tu. Tem vazamento. Tem gente que sai daqui e não lembra de nada. Sequer é capaz de lembrar que é crente. Basta ter um carro ali fechando seu carro. Assim que o culto dá virada, terminou que tu desvira no culto. Tu virou no templo e desvirou no estacionamento. Você está aqui, está crescendo asa. Você sai daqui, a asa some. E o chifre parece. Cuidado que você pode estar rindo de tu. Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. O que está acontecendo com a Bíblia que eu leio? O que está acontecendo com as ministrações que eu recebo? Então, eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui que mexeram muito com o meu, pelo menos com o meu coração. Espero que mexa também com o seu. A primeira coisa que nós precisamos revisar são as coisas que estão indo bem. Aquilo que está legal, que não tem problema nenhum. Aquelas coisas que estão andando perfeitamente normais, cujas quais nós vemos êxito, lucro e satisfação. Essa vai ser a revisão, que nós vamos chamar de manutenção preventiva. E aquele cuidado que vamos ter com as coisas que estão indo bem. É o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, cuide para que não, ele já caiu, não, ele está de pé, ele está bem, mas ele faz uma manutenção, ele revisa, ok, para se manter de pé. É aquela manutenção que nós fazemos antes do problema chegar, sabe? É aquele rolamento que nem barulho está fazendo da roda do seu carro, mas você já sabe que comprou ele zero e ele está com 50 mil. E 50 mil, segundo o fabricante, é o limite que aquele rolamento teria de vida útil. Então, antes que seu carro te deixe a pé na rua, você o conduz para uma manutenção preventiva. A segunda avaliação que nós vamos fazer é aquela que nós vamos chamar de atualização. É a revisão que nós vamos fazer naquilo que nós queremos que melhore. É isso. É aquilo que nós queremos que consiga alcançar o próximo nível. Um texto que eu poderia usar para vocês para definir isso é a transição da lei para a graça. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos é uma atualização. É aquilo que agora vai para um próximo nível. Eu preciso descobrir se eu preciso de uma revisão de atualização nos meus negócios, na minha postura. O que eu preciso atualizar? Por quê? Porque eu quero que melhore. Ele está indo bem. Mas se eu não prestar atenção, daqui um tempo, aquilo que eu estou fazendo ou como eu estou agindo se tornou ultrapassado. Eu preciso revisar isso. A igreja tem mudado. O evangelho continua o mesmo. A igreja já proibiu bateria, luz
pintado de preto e luz assim, sangue de Jesus tem poder. No primeiro casamento de meu pai, ele era diácono de uma igreja e ele morava uns 2 quilômetros daqui. Eu cheguei a morar nessa casa e um dia ele procurou o pastor para falar que ele não sabia mais o que fazer, porque apesar dele trancar a bicicleta dele com cadeado, a mulher dele quebrava o cadeado e vinha na Mantiqueira para comprar as coisas de bicicleta, que ela não queria vir a pé. E qual era o problema nessa época? Que andar de bicicleta era pecado para a mulher. E aí o pastor foi falar com o meu pai, foi falar com o pastor: pastor, eu não tenho mais o que fazer com minha mulher. Ela anda de bicicleta, que ela é uma preguiçosa, que não quer andar a pé, não tem medo de ir para o inferno de bicicleta. O que eu faço? O pastor falou: meu filho, faz o seguinte, mete o machado na bicicleta. E meu pai cortou a bicicleta no machado. Queria perguntar aqui hoje quem é que as irmãs que anda de bicicleta. Ninguém anda, né? Vai todo mundo para o céu. Você consegue entender isso? Então nós precisamos ver se não existe a necessidade de uma manutenção que nos traga uma atualização. A terceira é a manutenção de encerramento, ou é a revisão de encerramento. É aquela revisão que não tem jeito, acabou. Acabou. Aí se eu gosto ou não, acabou. Dá para colocar aqui? 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. Segundo livro do profeta Samuel. Davi respondeu o quê? Enquanto a criança estava viva, jejuei, porque dizia o quê? Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até, mas ela não voltará para mim. O que é isso? Isso é uma manutenção. Sabe o que está acontecendo com Davi? Ele está 7 dias sem tomar banho, sem comer, chorando, triste, sozinho, dentro de um quarto. Quando alguém chega e diz para ele: seu filho morreu, chegou a hora dele fazer uma revisão. E que revisão é essa? Esse assunto acabou. Não tem jeito. Tem coisas que precisam acabar. Goste você ou não, queira você ou não, que Deus se agrade ou não. Tem casamento que infelizmente acaba. Tem pessoas que infelizmente morrem. Tem emprego que infelizmente você fica sem ele. Tem negócios que infelizmente vão falir. Tem amizades que infelizmente tem que acabar. Tem pessoas que infelizmente tem que sair da sua vida. Você gostaria que saísse? Não. Mas às vezes você precisa fazer uma revisão de encerramento. Davi está dizendo: eu não vou continuar sem tomar banho, sem comer, chorando por algo que já precisa ser encerrado. 2024 é um ano de encerramento. Precisa se rever para que haja o encerramento. O último aqui, para eu terminar, é a revisão da correção. É daquilo que nós estamos fazendo de errado. Talvez esse seja um dos piores. A manutenção, né? Que é a primeira revisão, a atualização, que é a segunda revisão, o encerramento, que é a terceira revisão. Mas Josué capítulo 7, verso 10, a gente termina aqui, falta 17 minutos.
Vamos lá? Então o Senhor disse a Josué: levanta-se, ou levanta-se, porque está assim prostrado sobre o seu rosto. Então, Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Preste atenção, que essa é uma revisão para se corrigir algo que está errado. Esse namoro seu está errado. Essa roupa sua está errada. Essa rede social sua não é de quem anda com Cristo. Esse vocabulário seu está errado. Esse tipo de negócio que você faz está errado. Essa mesa que você se senta, essas amigas, essas pessoas que são sua, esse negócio precisa ser revisto. Está errado. Nós precisamos fazer uma revisão de correção. Essa sua postura de dona de casa está errada. Tem sujeira nessa casa de 6 meses. Você consegue entender? Esse filho seu com essa postura de pirraça está errado. Esse menino tem que apanhar, tem que ficar de castigo, tem que dar limite para esse garoto. Você está entendendo? Está na hora de nós olharmos. Eu não estou acusando ninguém não, viu, gente? Falei dos filhos, nego já olha, porque ninguém olha para o filho dele. Aliás, hoje você olha, porque tu não tem. Porque o teu, quando era assim, era o cão chupando manga. Aí hoje você olha para o outro. Hoje seu filho tira 5 e você fala: menino, seu burro, vai estudar. Você tirava 3. Entendeu? A burrice do menino, o nome é DNA. Então não é para ninguém olhar para o outro, não. É para cada um olhar para... Não rir não, Zia. Tá certo? In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my
stay with me in the softest synth light in this digital car.